Bom, gente, vamos tentar descontrair, né? E vamos tentar explicar as questões que nós vimos abordando em alguns slides no final da nossa fala no vídeo anterior, né? Em cada slide daqueles que nós vimos mostrando, geralmente eram questões que nós tínhamos aplicado em algumas provas, e o que eu estou querendo aqui é que vocês possam compreender melhor nossas explicações, né, nessas resoluções de provas que deve estar sendo o objeto das nossas próximas 2 semanas, né, no final do curso. Bom, nesse slide aqui, muito embora nós tenhamos apresentado a figura com informações suficientes, isso foi uma das questões de prova que nós temos aplicado. Algumas das situações até resolvemos em sala, mas vamos explicar aqui detalhadamente como seria a resolução dessa questão, né? Bom, o nosso exemplo pede aqui para que a gente resolva. Bom, como vimos observando, a questão pede para que determinemos o volume dessa região, cujo gráfico está sendo dado explicitamente, e as suas equações respectivas. Uma forma naturalmente de ser dada essa região seria apenas apresentar as fronteiras aos quais são dadas as equações, né? O topo é o plano x mais e igual a 1. Claro que todo mundo identifica que essa equação aqui é a equação de um plano, né? A lateral pelo cilindro parabólico y igual a x2 e embaixo pelo plano z igual a 0. Bom, uma das ordens de se calcular essa integral é apresentada na expressão, e o que nós fazemos aqui seria calcular todas as demais ordens possíveis para essa região, né? Para essa integral. Muito embora nós estejamos com o desenho aí fornecido, eu vou fazer uma animação aqui no GeoGebra que pode especificar melhor como que ficaria as variações em cada uma das possíveis soluções. Conforme nós temos observado, geralmente nós podemos estar tentando resolver com 6 ordens distintas. Uma delas é apresentada, e aqui está as demais soluções para poder estar se calculando esse volume de acordo com a ordem com que nós caracterizamos as variáveis cartesianas para resolver através do teorema de Fubini. Bom, o que nós queríamos apresentar nesse vídeo seria a situação de se a gente fosse querer caracterizar essa região iniciando com a variação em x, por exemplo. Se você fazer x variar entre o máximo e o mínimo, o que você observa, desculpe, estou fazendo a variação com z, com x seria com esse plano, né? À medida que eu faço x variar entre o máximo e o mínimo, a interseção do plano x constante, paralela ao plano YZ, né? Aqui está o plano x, à medida que eu estou variando ele entre 1 e menos 1 do outro lado, você tem a interseção com a região como sendo esse plano destacado aqui em vermelho. A projeção dos pontos na região, que está destacado em vermelho no plano YZ, são os valores que a variável y e z assume para cada valor de x fixado entre o mínimo, que é menos 1, e o máximo, igual a 1. Essa é a projeção, e a variação das próximas variáveis y e z, dependendo da ordem com que eu queira caracterizar, seja y ou seja z, para um valor de x fixo, estaria dentro desse triângulo, né? Se nós quisermos determinar a próxima variação como sendo a de y, o menor valor de y estaria nesse ponto aqui, que coincide exatamente com a lateral do cilindro parabólico y igual a x2, ou seja, para x fixo, o meu y está sendo x igual a x2, então o y está variando de x2, que é essa reta aqui, até o valor máximo, que é 1. Fixado o y entre o mínimo, que é x2, e o máximo igual a 1, a variação de z ficaria de 0 até o plano. O plano, lembrando que é y mais z igual a 1, portanto ficaria z igual a 1 menos y. Bom, aqui se quiséssemos determinar a variação não na ordem y e depois z, e sim z e depois y, a gente teria que o menor valor de z estaria acontecendo no 0, nesse plano inferior, e o maior valor de z estava acontecendo aqui, no plano y mais z igual a 1. Como o nosso y, nesse ponto aqui, é dado através da relação x2, y igual a x2, então z estaria variando de 0 até o plano 1 menos y, que como y igual a x2 ficaria 1 menos x2. Bom, essa é a caracterização da nossa região, começando a variação com x.
Se nós começarmos a variar agora com y, o valor máximo de y e o valor mínimo de y no outro ponto, né? Para cada valor de y fixo entre o mínimo e o máximo, o plano y igual a um valor constante vai estar interseçando a região através desse retângulo destacado em vermelho, cujos pontos para o valor dessa variável y, todos os pontos na região que correspondem a valores de x e z para o valor de y fixo na região estão projetados nesse plano aqui, né? Esse plano aqui, quem são os limites das variáveis y e z nessa região? Se você observar, o valor máximo da variável x, desculpa, eu falei y, mas é x e z. O valor máximo da variável x está acontecendo exatamente no cilindro y igual a x2, né? Como o valor de y está constante, a variável x fica a raiz de y positiva e do outro lado a raiz de y negativa, né? Y igual a x2, x igual a mais ou menos a raiz de y. Menos raiz de y, do outro lado raiz de y. E a altura da variável z está acontecendo no plano y mais z igual a 1. Portanto, se eu tenho o y igual a raiz de o y fixado entre o mínimo e o máximo, o valor da altura z vai ficar 1 menos y, o valor que eu tenho fixado, né? Bom, por último, considerando agora a minha região entre os valores mínimos e máximos da variável z, nós temos que z está variando de 0 até o máximo, que é 1. Fixado o valor dessa variável z entre o mínimo e o máximo, de onde nós vamos determinar agora o valor da variável x e y. O valor da variável x e y estaria nessa parte do paraboloide, do z fixo, né? Do paraboloide não, da região cortada do cilindro parabólico pelo plano z constante. Você vê que a variação de y nessa região estaria variando de 0, que é nesse ponto, quando a gente projeta, até o máximo, que é nesse ponto. Esse ponto está no plano y mais z, né? Como o meu z está fixo, o y fica 1 menos z. Está aqui o valor máximo de y, em função de z é 1 menos z e o mínimo é 0, né? Fixado o y agora entre o mínimo e o máximo, a variação do x ficaria entre o mínimo e o máximo, dado pelo cilindro parabólico. No mínimo, o x é menos raiz de y e no máximo raiz de y. Bom, na nossa abordagem aqui, o que nós temos meramente temos congelado a região e está aqui as soluções faladas de cada uma das situações, né? Bom, no caso apresentado aqui, nós iniciamos com a variação de x entre menos 1 e 1, né? Está aqui também a variação de x entre menos 1 e 1, que é esse caso, começando com dx, né? Depois a variação de z, que ficou de 0 até 1 menos x2, né? No caso, essa situação aqui que eu estou abordando, a variação de x entre menos 1 lá no canto e 1, e a variação de z, nesse caso aqui, primeiro a de y, o y variando de 0 até essa borda aqui é x2, né? Que está no cone y igual a x2, né? E no caso de começar com z, que é essa variável aqui, o z estaria variando para um valor de x fixo entre o mínimo e o máximo, o z estaria variando de 0 até a superfície do plano, que é y mais z igual a 1. Portanto, como isso aqui, o nosso y é igual a x ao quadrado, o máximo, o plano é z igual a 1 menos y, o y fica 1 menos x ao quadrado. Muito bem, as demais soluções são nada mais do que a réplica do que a gente andou observando no slide anterior. Vamos para o nosso próximo slide, né? Bom, nesse nosso segundo exemplo, nós temos a seguinte integral tripla, integrais triplas, né? Uma das questões que a gente tem abordado em muitas das nossas provas, que aqui é o problema fundamentalmente você identificar a região e a partir dela tentar caracterizar quem são os limites da integral, né? Nós estamos com 4 situações distintas aqui. Nesse caso, essa integral, conforme vocês observam aqui está uma caracterização da região. O primeiro limite da variação é a de ρ, está aqui ρ igual a 0, né? E o próximo limite é ρ igual a 1. Que figuras são essas? Conforme nós já andamos fazendo em sala em algumas situações, isso aqui, o único ponto que satisfaz é o eixo z, né? O eixo z não, desculpe, é a origem do sistema de coordenadas, é o ponto 0, 0, 0. Distância a origem igual a 0, só tem esse ponto.
Os pontos que distam da origem de 1 seria essa esfera de raio 1, né? Coordenadas esféricas aqui em coordenadas cartesianas. Bom, isso é apenas uma primeira informação sobre o que é a nossa região. Claro que a nossa região não é toda a esfera, tem outros cortes dados pelas regiões seguintes, e nós vamos, à medida que formos fazendo esses cortes, vamos obtendo nossa informação cada vez mais precisa. Aqui é a variação de θ, né? Θ está variando de 0 até π. 0 é o plano XZ, né? XZ. Está aqui essa lateral aqui, um corte da nossa superfície, né? Em princípio ficaria toda a esfera cortada por esse lado, né? E variando de 0 até π, aqui está a variação de ângulo positivo, né? De 0 até π desse outro lado, né? De 0 até π, π é o plano XZ com X negativo, né? Essa região aqui, né? Bom, por último, a variação do ângulo φ. Observe que φ, geralmente, as regiões φ constante são cones, né? O φ igual a 0 é o cone totalmente fechado, que se resumiria apenas ao eixo Z, né? O ângulo igual a 0 com o eixo Z, apenas os pontos do eixo Z fazem esse ângulo 0, né? E φ igual a π sobre 4, que é uma figura já bem conhecida, né? É esse cone aqui, né? Z sobre R. É a tangente do ângulo, que como o tangente de π sobre 4 é 1, tu fica com essa região, né? É essa superfície cortada agora da esfera, eu dei um corte por esse cone, né? Como já tinha esse corte aqui lateral pelo plano, ficou apenas essa metade do sorvete, digamos que, ou seja, o semi-sorvete. Muito bem, a parte mais difícil talvez seja identificar a região. Uma vez identificada a região, é você escolher as possibilidades de estar caracterizando agora a tua região com novas variáveis. Geralmente passar de cilíndrica para cartesiana para cartesiana não, desculpa, para de esférica, que é o caso apresentado aqui. Para cilíndrica é a situação que fica mais fácil de ser resolvida, né? Uma vez que a gente tem cilíndrica, você pode estar buscando ver como é que ficaria em coordenadas cartesianas, ou mesmo, se fosse o caso de estar sendo apresentada em cilíndrica, ver como é que ficaria em esférica, né? No caso de caracterizar essa região agora em coordenadas cilíndricas, acho que é o objetivo do próximo slide. Vamos ver como é que fica, né? As outras soluções nós apresentamos mais na frente. Está aqui a nossa mesma região. Vou fazer a caracterização dela agora em coordenadas cilíndricas. A variação de θ é a mesma, por conta do θ de coordenadas esféricas e coordenadas cilíndricas ser o mesmo. Ficou de 0 até π, né? Está aí a variação de θ. Fixado o θ entre o mínimo e o máximo, dá uma fixada aqui na variável θ, digamos que fosse um ângulo desse. Qual seria o valor mínimo da distância dos pontos da região fixada no gráfico até a origem? O máximo vai acontecer nesse ponto, que é 1, né? Desculpe, não é 1 não, é nesse ponto aqui, que na verdade, se você fizer uma continha, você verifica que é raiz de 2 sobre 2, né? Você resolvendo as interseções do cone Z igual a R e dessa esfera, que é Z igual a raiz de 1 menos R ao quadrado, você chega ao fato de que essa interseção acontece em raiz de 2 sobre 2, né? Portanto, a variação do R é de mínimo até a interseção do cone com a esfera, né, que fica raiz de 2, né? Variando 0 a raiz de 2, fixado agora Z, θ e R entre o mínimo e o máximo raiz de 2, tua variável Z vai estar variando do cone até a esfera, até em cima, né? Que aqui é a nossa variação. Portanto, observando que o nosso integrando, que aparece é essa expressão, convertendo cada um dos elementos em suas respectivas coordenadas esféricas e em seguida para coordenadas cilíndricas, nós obtemos que o integrando fica com essa expressão, né? Aonde, passando esse R aqui para o cubo, nós obtemos a expressão do integrando. Aqui é a variação que eu terminei abordando aqui em cima. O θ está de 0 a π, o R de 0 a raiz de 2 sobre 2, e por último o Z variando de R até a raiz de 1 menos R ao quadrado. Observe que cada uma dessas variáveis sempre tem que ficar em função das variáveis anteriores, que está caracterizada aqui, na ordem contrária. Bom, apenas acrescentei aqui, a título de informação adicional, que não é difícil você estar checando também, qual seria a representação dessa integral em coordenadas cartesianas. Observe que em coordenadas cartesianas, quando tu projeta todos os pontos, a variável Z aqui no caso agora é a mesma, Z de coordenadas cartesianas
e z de cilíndrica são as mesmas. Então se resumiria apenas você ver os limites máximo e mínimo da variável x e y. Como as variáveis x e y no plano YZ é a parte superior do semisfério, do semidisco, desculpe, a minha variação do x estaria variando de -1 até 1, e fixado o x entre o mínimo e o máximo, o y estaria variando de 0 até o topo, que é nada mais do que a solução da equação dada pela interseção dessas duas curvas, né? Que, conforme eu observei, se você substituir essa informação aqui de z ao quadrado aqui, você vai chegar que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 meio. Portanto, é um círculo de raio raiz de 2 sobre 2, né? Se você botar o círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 meio, quando for resolver quem é y em função de x superior, que o y está positivo, o y estaria variando de 0 até a raiz, né? E por último, a variação aqui, que conforme eu observei, é a mesma da questão anterior, né? Você só tem que passar de coordenadas cilíndricas para coordenadas cartesianas. O r é a raiz quadrada de x2 mais y2, e isso aqui estou substituindo o r ao quadrado, menos r ao quadrado, por menos x2 mais y2. Muito bem, vamos para a nossa próxima questão, ver como é que fica a caracterização desses limites, né? Nesse caso aqui, no item B, na questão apresentada lá, ela está apresentada em coordenadas cartesianas, e nós queremos ver qual seria a solução dessa questão em outra coordenada diferente da cartesiana. Podia ser esférica ou mesmo cilíndrica. Muito bem, seguindo o mesmo procedimento da questão anterior, está aqui a gente avaliando as informações dadas pelos limites da integral apresentada, né? Na primeira informação nos dá a variação da variável x, né? X está variando de -1, -1 em princípio é o plano. É o plano x igual a 1, paralelo aqui. Observe que isso, em verdade, não chega a fazer parte da fronteira, só tem um ponto em x igual a 1 que está pertencendo à região. Mas é uma das informações. Nossa região está compreendida entre o plano x igual a 1 e o plano x igual a -1. Que nesse plano aqui, em verdade, só tem um ponto também que está pertencendo à região. A primeira informação nunca é precisa, porque nem sempre essas informações de fato são fronteira da região. Às vezes só tem mesmo um ponto. Às vezes faz parte da região e às vezes não, depende do exemplo em si, né? A próxima informação nos diz que a variável y está variando dessa curva aqui, y igual a menos raiz de 1 menos x2. Essa figura nós temos trabalhado bastante, e essa equação não era mais do que o círculo de raio 1. O círculo que está aparecendo apenas na variável y negativa. Está aqui, ó, o y positivo para cá, o y negativo para o outro lado, né? O y está variando de 0, né? Ou melhor, de menos a raiz, que é valor menor, começa do negativo positivo até 0, né? Para cada x fixo entre o -1 e 1, né? Fixado esse valor entre o -1 e 1, é de onde a gente vai ter a variação da variável z agora, que seria as próximas informações são as mais precisas, que geralmente fazem parte da fronteira da nossa região. Essa curva aqui é a de cima. Essa curva aqui é a variação da variável z. Z igual a essa variável aqui é o famoso cone que nós já temos falado dele por diversas vezes, né? Z igual a essa informação é o cone φ igual a π sobre 4, que nós temos abordado na questão anterior. Ele está variando do cone até o plano superior, que é z igual a 1, né? Essa curva de cima é z igual a 1. Bom, está aqui nossa região, um pouquinho parecida com a anterior, apenas está variando os valores de ângulo quando a gente projeta no plano XY. E o topo não está sendo mais uma esfera, o topo está sendo o plano z igual a 1, né? Bom, para passar para coordenadas inicialmente cilíndrica, de cartesiana para cilíndrica sempre é o caminho mais fácil em princípio, por conta da variável z ser a mesma, a variação ser a mesma, e até que está no último setor aqui. Então, como a projeção deu esse semicírculo no eixo negativo, o semicírculo, tu vai ver o raio dele quando você for igualar o cone com o plano z igual a 1. A equação do cone está aqui, né? Quando tu faz a variável z igual a 1, esse círculo aqui fica o círculo de raio 1. Resolve essa equação com z igual a 1, que é a interseção do plano z igual a 1 com o cone, né? Então fica o plano z igual a 1 quando intercepta dá o círculo de raio 1. Então o raio está variando de mínimo, dentro de todos os pontos possíveis na projeção, o mínimo é 0 e o máximo é 1. Até fica um valor aqui, né? Fixado
o R entre o mínimo e o máximo. Nosso θ na região está variando de 0. Desculpe, está variando pelo y negativo. Então estaria variando de π. 0 seria aqui. O ângulo vai aumentando até chegar ao ângulo π. Está variando de π até 2π, né? Ou se quiser falar de valores negativos até 0, estaria variando de menos π até π, né? Bom, eu coloquei aqui com essa variação, mas podia ser de menos π a π. Está variando de π até 2π, são os valores para cada valor de R fixo, né? E por último, fixado um ponto qualquer na região, qual a variação do teu Z? Tu vai subir aqui para um ponto fixo, está variando do cone até o plano. Está variando de Z igual a raiz quadrada de x2 mais y2, ou Z igual a R, né? Se você colocar em coordenadas cilíndricas, isso aqui é R, até o plano Z igual a 1. Bom, quando você escreve essas integrais em coordenadas, aqui eu errei para ter botado Z igual a R, que eu estou botando em função de R, né? Bom, fui fazer logo a correção, porque essas coisas geralmente que fica para fazer depois, geralmente esquece, no fim fica o tempo inteiro a gente apresentando as questões com erro. Mas é isso, apenas informando de que a nossa variação fica de Z. No caso aqui nós corrigimos e o Z de fato está variando igual a R. Bom, aqui conforme os limites descritos, vamos ao nosso mesmo exemplo, né? Apenas com caracterização, como ficariam os limites em coordenadas esféricas, né? A mesma integral, uma vez caracterizada a região em coordenadas cilíndricas, como que fica essa variação em coordenadas esféricas? A grande vantagem aqui é que a variação de θ é a mesma do exemplo anterior, né? Se você observar, o θ está variando de π até 2π, não muda, é a mesma variável, tanto em coordenadas esféricas como cilíndricas, né? A variação de φ, se você observar pela região, fica claro que o mínimo é no ponto 0, né? Claro que o cone da variação máxima, que é π sobre 4, não é o cone fechado, por conta de que tem essa lateral, como se a região é a mesma, né? A região não muda. Está entre esses dois planos, a projeção dá os mesmos valores e variando, no caso, o cone de ângulo π sobre 4. Quem vai determinar esse corte aqui, em verdade, vai ser a variação do θ, né? De π até 2π. A variação do φ, por último, a variação do ρ. É fixado agora um determinado ângulo ρ e entre o mínimo e o máximo, e o θ entre 0 e 2π, a variação do ρ estaria variando de 0 para aquele valor de ângulo fixo, né? Estou apenas apertando mais o cone, até o topo do cone, que é no plano Z igual a 1. Passando a equação Z igual a 1 para coordenadas esféricas, no próximo slide, né? Bom, gente, tivemos um probleminha aí rápido na nossa gravação e estou descobrindo que o nosso arquivo está ficando muito grande. Vou tentar ser mais breve na apresentação dos próximos. Você, qualquer coisa, se não ficar muito claro, vocês parem e leiam com atenção direitinho. Vocês têm a figura, né? Tudo que vocês querem a figura, em princípio, deve ficar mais fácil a análise. Pois bem, nós estávamos analisando o caso dessa integral para descrever ela em coordenadas esféricas. Uma vez caracterizada em cilíndrica, que foi o caso que fizemos anterior, a variação de θ é a mesma de 0 até π, e o ângulo ficou entre o mínimo, que é o eixo Z, né, e o máximo, que é o cone, φ igual a π sobre 4. O ρ para essa variação fixa está variando de 0 até o plano Z igual a 1. O plano Z igual a 1, para você caracterizar em coordenadas esférica, basta você substituir a variável Z, que é ρ cosseno de φ, né? Ρ cosseno de φ igual a 1, quando passa cosseno para o lado de cá, fica ρ em função de φ igual a 1 sobre cosseno, ou seja, 1 sobre cosseno, que é secante. Essa é a relação entre a variação de Z, né? Variação de θ mesmo, a variação de θ de 0 a π sobre 4, e a de ρ para valores fixos ficou de 0 até a secante de φ. Bom, vamos para o nosso próximo caso, que é o slide em Bom, na questão C nós temos a integral apresentada em coordenadas cilíndricas, né? Nós estamos varrendo os diversos tipos de possibilidades com situações distintas. Aqui em coordenadas cilíndricas, os limites de variações são dados por θ
Começando com θ, observe que é o mesmo em coordenadas esféricas, variando de menos π sub 2 até π sub 2, repetindo, menos π sub 2 é o plano, no caso, y negativo, né? Menos π sub 2 é aqui o eixo x igual a 0, menos π sub 2 estaria o valor de lá, né? Se você pegar essa esfera aqui no plano XZ, o valor mínimo do ângulo seria a tangente na direção do eixo Z negativo e o máximo na direção do eixo Y positivo, né? Então é o plano YZ com Y negativo e π sub 2 é o plano YZ com Z positivo, né? A variação do R estaria variando de R igual a 0, que é a origem, está até fixado aqui, o R igual a 0, até o máximo que acontece na borda dessa esfera, a esfera 2 cosseno de θ. Nós já trabalhamos algumas vezes para caracterizar essa equação. Aqui nós apresentamos ela já determinada, mas simplesmente se trocar as variáveis. Quem é raiz de x2 mais y2, o cosseno de θ é x sobre raiz de x2 mais y2, tu fica com x2 mais y2 igual a 2x. Quando preenche o quadrado, dá esse cilindro aqui, né? Cilindro de raio 1 centrado no ponto 1, 0, né? Bom, a variação de z agora está variando de 0 até essa equação, que é z igual a 4 menos z ao quadrado. Em coordenadas cartesianas ficaria z igual a 4, tem que trocar o r por coordenadas cartesianas. O r é x2 mais y2, né? Ou seja, se você trocar o r igual a x2 mais y2, tu, quando levar ao quadrado, tu obtém essa esfera, né? A variação de z está de 0, que é o plano, até essa equação, que é a equação dessa esfera aqui, com z positivo. Essa cobertura em laranja aqui é nada mais do que a nossa esfera, a tampa da nossa região, né? Bom, enxergar da região é você tentar caracterizar agora com outras ordens, né? Se quiser ir para coordenadas esféricas, muito embora eu acho que não seja o mais adequado, a caracterização dessa região em coordenadas esféricas ficaria mais difícil, às vezes nem sempre é possível, nós nem fizemos porque realmente fica difícil. Você tem que desmembrar em mais do que uma região, para não complicar aqui o nosso tempo, que é curto. Nós não fizemos, apresentamos apenas em coordenadas cartesianas. Mas em coordenadas cartesianas a variação do z é a mesma, né? O que muda é só a variação em x e y, que no caso a região projetada de todos os pontos no plano x e y dá esse disco de raio 1 centrado no ponto 1, 0. A variação mínima do x está do 0 até 2, nós pusemos aqui, seriam os planos que aqui só toca em um ponto, ali toca em verdade numa parte desse segmento, né? O y para x fixo entre o mínimo e o máximo estaria variando de um lado da raiz até o outro lado da raiz. Tu vai pegar a curva dada pelo cilindro e resolver quem é y em função de x, né? Passando isso para o outro lado, ficaria y ao quadrado igual a 1 menos isso aqui ao quadrado, que é a mesma coisa de 2x menos x2, né? Quando você resolve. Por isso que eu botei aqui a raiz negativa, dá esse valor, né? E a raiz positiva é esse outro lado. A variação do z é a mesma aqui, basta substituir coordenadas cilíndricas por coordenadas cartesianas. Foi isso que nós fizemos. Bom, portanto, nossa integral em coordenadas cartesianas fica dada por essa expressão aqui, que é a que nós observamos acima, né? O x está variando de 0 até 2, o y com essa variação, e por último a z. Bom, vamos ao nesse nosso e último exemplo de integração. Nós vamos calcular essa integral. Já ficamos a fazer esse exemplo em sala com alguns de vocês. Nós vamos aqui apenas estar não sei se foi a turma da tarde ou da manhã, mas já fizemos isso em sala. Mas vamos repetir os argumentos aqui, talvez apresentando a figura de uma forma melhor desenhada. É essa integral apresentada em coordenadas esféricas, né? E passar para qualquer uma das outras variáveis. A variável mais adequada aqui que nós temos é a variável cilíndrica. A anterior, no caso, nós não colocamos em coordenadas esféricas porque ficava difícil. Bom, apenas identificar quem são as fronteiras, como vemos fazendo. Ρ igual a 1 é a esfera, Ρ igual a 2 é a esfera, sem muito comentário. Aqui seria uma parte da esfera, né? Observe que a esfera interior é essa menor de raio 1, a superior apenas tocaria a borda, né? Seria essa esfera aqui de raio 2, que eu estou apresentando apenas no bico dessa região, né? Seria a esfera de raio 2. Só vai ter um ponto, em verdade, em questão. A primeira informação, como eu digo, geralmente não nos dá muito sobre ser efetivamente a parte da fronteira. Coincidiu de uma delas ser, mas a outra está tocando só essa curva da borda das próximas curvas, né? Aqui é a variação de θ, né? θ igual a essa curva, nós já fizemos em sala, mas vamos repetir. Θ não, desculpa, a segunda variável é φ. Φ igual a essa curva, seria o φ mínimo, né?
Φ igual a essa curva é equivalente, como é a inversa do arco cosseno é o cosseno. O cosseno desse aqui tem que ser 1 sobre z, o argumento interno. Como o cosseno de φ igual a 1 sobre z, observe que o arco é a função cuja inversa é o cosseno, quando eu aplico, dá a função interna. Literalmente, cálculo 1 aplicando a definição de arco cosseno como função inversa do cosseno. Então a equação aqui é equivalente a essa. E quando eu passo o ρ para o lado de cá, ρ vezes cosseno nada mais do que em coordenadas esféricas a minha variável z, né? Essa equação aqui com essa cara aparentemente feia, nada mais do que a equação do plano z igual a 1. Que é onde, novamente, também não faz parte da... aliás, faz parte da fronteira. A figura aqui é que eu não apresentei só para a gente ter uma visão da parte interna, porque se eu fosse cobrir aqui, iria impossibilitar a gente estar vendo esse detalhe por baixo. Bom, é questão de como eu vou estar projetando minha figura. Eu podia até estar animando ela lá no GeoGebra para ver melhor, mas o nosso tempo está curto, vamos nos contentar com essa figura aqui mesmo, né? Aqui é a região que você obtém quando você gira 360 graus, né? Em volta. Quando você vai girando, você vai... Então a coberta é o plano z igual a 1, né? Esse plano que nós obtemos aqui, né? E a lateral é o cone, né? O mínimo é esse valor, que é o z igual a 1. Desculpa. O menor ângulo, né? O menor ângulo não, aqui é a variação de φ, né? Φ está variando dessa curva z igual a 1 até, se formos observar, nós iniciamos a variação da região, em verdade, com ρ, né? O ρ fixo entre 0 e 1. Quando a gente fixa o ρ entre 0 e 1, o ρ igual a 0 e 1, não, entre 1 e 2, estou falando errado. 1 essa esfera e 2 o topo. Quando o ρ está entre o mínimo e o máximo, até observando aqui está melhor, tá? Aqui o mínimo de ρ é nessa esfera, né? O máximo seria 2, está nesse ponto. Quando o ρ está entre o mínimo e o máximo, aqui por exemplo, a variação de θ, o mínimo está acontecendo no plano z igual a 1 e o máximo z igual a... Desculpe, φ igual a π sobre 3, né? Que é esse ângulo. O mínimo no plano z igual a 1 e o máximo no cone, né? φ igual a π sobre 3. Bom, está aqui a variação, o mínimo é o plano e o máximo o cone, né? Esse cone dado por essa equação, porque observe que aqui o z sobre r é a tangente de π sobre 3, né? Que é 1 sobre raiz de 3. Bom, por último, a variação de θ, que é a mesma de coordenadas cilíndricas. Aqui está de 0 a 2π, aqui continua a mesma, ou seja, a nossa figura pegar essa região e girar 360 graus, né? Está aqui a nossa figura, as equações que caracterizam. O que resta agora é só passar para coordenadas cilíndricas, que é a imediata, mais fácil, né? Coordenada cilíndrica, o melhor caminho que eu enxerguei de estar fazendo a variação é pegar o valor mínimo de z, que está variando de 0. A variação de θ, observem que é a mesma, né? Para coordenadas cilíndricas. O z está variando desse valor aqui, que você vai calcular fazendo a interseção da reta r igual a raiz de 3z com r igual a 1, né? Quando você faz essa interseção, você obtém, aliás, o mínimo aqui que do valor de r, esse círculo está sendo 1, o r seria 1 meio, né? Π sobre 3, se a hipotenusa é 1 meio, o cateto adjacente, que é x, vai valer 1, né? É nada mais do que o seno de π sobre de 60 graus, né? É 1 meio, né? Bom, então o valor dessa altura aqui é o seno, não, é o cosseno, porque eu estou nesse ângulo aqui, né? Cosseno de 60 graus é 1 meio, né? Está variando de até 1 meio, de 1 meio até 1, e fixado o valor de z entre 0,5 e 1, está aqui fixado. O valor de r está variando, observe que o r é como se fizesse um corte aqui, né? O z variando de 0,5 até essa altura, aí o teu r, que está é projetado nessa distância, quando tu fixa,
quando tu fixa aqui nesse ponto, dá o teu R. O teu R está calculado nessa curva aqui. Essa curva é na esfera. A esfera, o Z como função de R é dado por essa equação. O R como função de Z é dado por essa equação. Então o R estaria variando da esfera, que é nesse ponto, até o cone, que o cone R igual a raiz de 3Z. Está aqui a nossa expressão, né? E a esfera, se você passar para coordenadas cartesianas, cartesiana não, cilíndrica, fica essa expressão aqui. Bom, a variação do R em função de Z, né? O Z está de 0,5 até 1, a variação do R, agora tu pegar e fazer o θ girar 360 graus, né? Tá aqui a variação do Z, a variação do R, né? Da esfera até o cone, por último o θ que tem a mesma variação. As funções, eu talvez não tenha especificado nos casos anteriores, mas o que eu estou fazendo meramente é pegar as expressões e passar para as novas coordenadas, né? Aqui no caso, observando que ρ, seno de φ, cosseno é o x, né? O x em coordenadas cilíndricas é esse valor aqui, né? Aqui tem um ρ ao quadrado seno de φ, que é nada mais do que o elemento diferencial do volume, né? Quando eu somo só ρ ao quadrado e seno de φ para o elemento diferencial do volume, sobrou somente ρ cosseno de θ seno de φ, que é a expressão do x que está aparecendo aqui, né? Então, como em coordenadas cilíndricas tem um R também do elemento diferencial do volume, com mais esse R aqui ficou R ao quadrado cosseno de θ. Os limites conforme descrito, né? Muito bem, vamos para os nossos exemplos agora em mudança de variável. Nós apresentamos apenas 2 exemplos de mudança de variável, questões de verdade que foram resolvidas em sala. Não vou procurar ser mais breve aqui, tendo visto o nosso tempo de vídeo, né? Nesse exemplo aqui é justificar que isso aqui é uma mudança de variável e calcular e utilizar para calcular a integral através do teorema de substituição. Esboçar as regiões de integração no plano x, y e u v. Eu estou sempre pedindo isso, x, y e u v. Você tem que desenhar nos dois, né? Identificando as suas fronteiras. A região basicamente sempre está caracterizando, dizendo quem são as fronteiras. A região é a parte interna, né? E no fim peço para verificar que o resultado coincide calculando a integral diretamente, que essa integral é uma das situações que dá para se resolver diretamente, talvez com o mesmo tipo de dificuldade, né? Nem sempre isso é possível, mas nessa situação é. Bom, seguindo a ordem das perguntas que foram abordadas em cima, nós vamos justificar que é a mudança de variável calculando o determinante do jacobiano. A função é essa. Aqui eu fiz diretamente, sem estar calculando a inversa, né? Você pode fazer isso também. Depois é que eu determino a inversa que eu vou precisar para poder calcular a região. O determinante do jacobiano da expressão direta é você calcular as derivadas de x de u em relação a x e y, cujo valor está aqui da diferente de zero sempre, né? O determinante da função inversa é o inverso desse determinante. Você tem essa expressão que é verdadeira sempre. Daqui você chega a dizer quem é o jacobiano da função inversa, coisa que você vai estar utilizando lá na fórmula do teorema de mudança de variáveis. Bom, para esboçar as regiões, nós temos que a fronteira da região na variável R é dada pelas equações y igual a x, essa equação de cima, a variação de x, e x igual a zero. Igual a x, x igual a zero. Y igual a zero e y igual a 1. Como se você observar, isso dá um triângulo. O y igual a zero não faz parte da fronteira, é só um ponto que pertence. A imagem de um ponto não está especificado nas outras, né? Bom, a figura de antes caracteriza isso melhor. Portanto, se você for resolver essa expressão aqui para determinar quem é x e y em função de u e v, eu apresentei as contas direto porque não é difícil, dá para você identificar. Ficaria essas expressões, né? Eu vou precisar dela para poder calcular quem são as equações das fronteiras. Quando você pega y igual a x e substitui y e x pelos seus respectivos valores na função inversa, você tem que a equação é essa, u igual a zero, né? Então as fronteiras no plano u e v é u igual a zero. Para x igual a zero, tu obtém dessa equação aqui, u tem que ser igual a menos v ao cubo, né? E para y igual a 1, que é a última fronteira no plano x, y, você obtém o y é v ao cubo, né? Fica v ao cubo igual a 1. Como os valores da nossa variável v tem que ser positivo, porque tem que ser positivo? Porque na nossa região v está assumindo valores positivos, né? Se você considerar aqui a região R, os valores de y são positivos, né? Está variando de 0 até 1. Quando a gente tiver a região R dá para ficar mais claro. Então a raiz cúbica de um número positivo dá positivo, né?
E aqui raiz cúbica não passa no valor negativo, é direto. Bom, vamos ver a nossa região como é que ficaria. Bom, na ilustração já temos as curvas dadas no exemplo anterior. Primeiramente fazer o desenho aqui no plano XY, né? A reta y igual a x, y igual a 1, y igual a 0. Observe que y igual a 0 só toca um ponto, né? O x igual a 0 também, dando o mesmo. Através dessa função mudança de variável, a imagem é essa região que nós descrevemos. Bom, resolvendo a integral aqui, meramente você está usando o teorema de mudança de variável na primeira substituição. O y menos x é menos u, né? Por isso ficou menos 4 aqui. E o e elevado a y ao quadrado. Y ao quadrado, se você for resolver daqui, o y é v a terceira. Y ao quadrado dá v a sexta, né? Que foi o que nós substituímos aqui, né? O y no denominador é v a terceira. O determinante jacobiano, que é 3v ao quadrado. Aqui são contas, dá para vocês entenderem sem dificuldade, né? Bom, calculando a integral diretamente, é meramente você tá... Bom, acompanhe, porque nosso tempo está ficando curto, né? Dá para vocês entenderem sem dificuldade. Por último, o último exemplo envolvendo mudança de variável, também é uma questão da gente ter aplicado em prova. Acho que eu vi gente trabalhando hoje resolvendo. Apenas vocês conferem aí se resolveram para adquirir mais confiança. Amanhã as questões certamente estão dentro desse nível, não é porque está mudando, né? Nosso sistema, nossa integral, e resolvendo o sistema. Bom, o procedimento é o mesmo. Eu vou pedir para que vocês, se quiserem entender melhor as contas, que acompanhem a leitura, está mais que evidente. Nosso vídeo está ficando longo, eu vou ver se concluo. A região, quando nós desenhamos, aqui um detalhe que a gente tem que levar em consideração é que essa reta, você vê que esse ponto, que é a interseção, dá exatamente o ponto máximo, porque podia ser que o ponto máximo fosse um pouco mais abaixo ou fosse um pouco mais acima, que distorceria a região, né? É uma continha que você tem que fazer, que a interseção dessas duas retas dá exatamente o ponto 2/3, né? Isso é uma questão do livro, acho que até a resposta está apresentando no banco de resposta. Aqui está a integral, a gente utilizando o teorema de mudança de variável para poder estar resolvendo. No plano UV, a variação de U está de 0 a 2 e a de V de 0 até U, até essa reta, né? Bom, é isso, gente. Mais uma vez eu peço desculpa a vocês se eventualmente eu incomodei com o meu desabafo inicial, mas eu sinto que eu precisava fazer, porque afinal de contas foram questões que agrediu violentamente não só a mim, mas acredito que até mesmo a vocês. Vocês certamente tiveram um prejuízo enorme nessa greve, ainda estão pagando e vão continuar pagando um preço alto, por uma causa que em verdade nunca esteve muito clara, né? Se for analisar, enfim, os ganhos dessa greve, não houve ganho. Por quê? Porque não houve princípio, não houve pauta, não houve ética, houve muito pecado, isso sim. E fica difícil conseguir as coisas quando se entra no movimento com causas da forma como as pessoas entraram, né? Acho que, como sugestão para os próximos movimentos, tem muitas coisas que eles poderiam estar sendo atendidos. Para quem está em situação de aposentado, poderiam estar requisitando melhorias, ou ajuda do governo para planos de saúde, que é o que mais afeta a vida de quem está se aposentando, e para os novos que estão iniciando, talvez contribuições no sentido de moradia, que é onde mais se corrói o salário de professor que está iniciando e de professor que está em final de carreira. Seria a aposentadoria e planos habitacionais, coisas que fica até fácil você colocar em pauta, porque em outros países esse tipo de auxílio existe. Então fica mais fácil a gente lutar por causas quando já existe em outros setores, em outras regiões, né? Na questão salarial, se você for levar em consideração os níveis de salários que existem através do mundo aí, inclusive países de primeiro mundo, nós não estamos distantes desses países, posso lhe garantir. Ficar apresentando contra-cheque com valores bem irrisórios na internet de funcionários tipo motorista que ganham altos, isso também é um pecado terrível que se comete. Hoje em dia os salários são todos públicos, né? Basta você querer acessar a internet que você vê que tem professores que têm salário acima de 20 mil. Então isso não é um salário que está condescente. Talvez esteja... bom, não quero entrar no mérito dessa questão, vocês me perdoem, terminei de estar falando. Vamos encerrar, é isso aí, uma boa sorte a todos, um grande abraço e até amanhã na nossa prova.